Nesse vídeo, a gente vai dar mais um passo sobre como fazer uma escolha de profissão que seja muito bem fundamentada. Para seguir em frente com essa parte, é importante que você tenha lido em torno de 10 carreiras no Guia do Estudante. Se você ainda não fez isso, eu sugiro que você volte e complete primeiro essa atividade. Bom, agora é hora de pensar em profundidade sobre cada um dos cursos sobre os quais você leu. E para isso, eu proponho que você use uma planilha, que vai te ajudar a refletir e a comparar cada opção. E essa planilha está num arquivo logo abaixo aqui do vídeo. E eu vou explicar a seguir como é que você pode fazer para utilizar ela. Bom, então essa aqui é a planilha para a escolha da profissão. E eu preenchi ela para mostrar para você como se eu tivesse na minha época de escolher a minha carreira profissional. Então, eu estava na dúvida entre psicologia e medicina. Então, eu coloquei aqui nessa coluna dos cursos mais interessantes para mim, psicologia e medicina. E aqui do lado, nessa coluna de leituras, vídeos, entrevista e visita, eu assinalei esses quadradinhos, indicando que eu fiz todas essas atividades na época em que eu estava decidindo qual carreira eu ia seguir. Então, eu li o Guia do Estudante, eu assisti a vídeos, eu fiz entrevistas com profissionais e eu visitei locais de trabalho e faculdades. Bom, nessa coluna aqui de duração em anos, a gente tem o seguinte: a graduação em psicologia dura 5 anos, no mínimo, e a graduação em medicina dura no mínimo 6 anos. Eu coloquei mais um em referência a cursos de especialização. Para psicologia, mais 1 ano e para medicina, mais 2 anos, que é mais ou menos o tempo necessário para os cursos de especialização em cada uma dessas áreas. Em relação ao salário, eu coloquei 5.000 para psicologia e 10.000 para medicina. Essas informações são aproximadas. São estimativas que eu defini a partir de visitas em sites de vagas de emprego. E você também vai poder fazer esse tipo de pesquisa mais adiante aqui no curso. Agora vamos para cá, para a parte de critérios de escolha. Nessa linha aqui a gente pode atribuir pesos diferentes para cada critério de escolha. Projeto de vida tem a ver com o alinhamento de uma determinada carreira com aquilo que você quer para a sua vida no longo prazo. O critério de perfil tem a ver com o alinhamento daquela carreira com as suas características e os seus interesses pessoais. Qualidade de vida se refere a como que você acredita que aquela carreira profissional vai contribuir para o seu estilo de vida e para a sua felicidade no futuro. Ou seja, se aquela carreira vai te fazer mais feliz, se vai te propiciar uma vida melhor ou pior. Mercado de trabalho tem a ver com a facilidade de você conseguir trabalho, conseguir emprego ou conseguir abrir um negócio próprio. E remuneração tem a ver com o valor que você pode ganhar naquela área profissional. E essa coluna sobre viabilidade, ela tem relação com a facilidade de você seguir adiante com aquela carreira profissional. Ou seja, por exemplo, se você tem pessoas na sua família que já têm um negócio naquela área, ou se o seu pai ou a sua mãe já são profissionais que têm consultório ou escritório naquela atividade profissional. Viabilidade pode ser ainda a proximidade de uma faculdade da sua casa. E pode ter relação também com o custo de fazer um determinado curso, porque tem cursos que são mais baratos e outros que são bem mais caros. Então, tudo isso tem a ver com a viabilidade de você fazer determinado curso. Então, eu coloquei da seguinte maneira: como o projeto de vida é uma coisa muito importante para mim, eu queria uma carreira muito alinhada com o meu projeto de vida, eu coloquei peso 3. Para perfil, eu também achava muito importante que eu escolhesse uma carreira que tivesse muito bem alinhada com o meu perfil. Então, também coloquei peso 3. E eu também queria uma qualidade de vida grande com a minha carreira. Então, também coloquei peso 3 para qualidade de vida. Já para mercado de trabalho, eu não estava me preocupando muito se eu ia conseguir emprego. Eu me sentia bastante determinado de que fosse qual fosse a área que eu escolhesse, que eu ia encontrar caminhos e eu ia conseguir uma boa remuneração. Então eu coloquei 2. E o mesmo raciocínio eu apliquei para remuneração, então ficou peso 2 também.
E para viabilidade eu também coloquei peso 2, porque esse não era um critério nem muito importante nem pouco importante para mim. Então, depois que você tiver atribuído pesos a cada critério, você começa a dar os pontos para cada uma das profissões que você está comparando. Então, para a psicologia, eu dei 3 pontos para a questão do projeto de vida. E para a medicina, eu dei 2 pontos, porque eu acho que ela não é tão bem alinhada com o que eu queria para a minha vida quanto psicologia. Em relação a perfil pessoal, eu também dei 3 pontos para psicologia e 2 pontos para medicina, porque eu achava que eu tinha mais perfil de psicólogo do que de médico. Para a qualidade de vida, eu dei 3 pontos para cada uma, porque eu acreditava que as duas poderiam me dar boas condições de vida. E agora, no mercado de trabalho, eu dei 3 pontos para medicina e 2 para psicologia, porque eu entendia que para medicina você tem muito mais vagas de trabalho do que para psicologia. Ou seja, para medicina tem muito mais ofertas de emprego do que para psicólogos. E no quesito de remuneração, também a mesma coisa. A remuneração para psicólogos é menor do que a remuneração para médicos. Então ficou 2 pontos para psicologia e 3 para medicina. E agora, em relação à viabilidade, psicologia ficou com 3 pontos, porque era uma carreira que eu considerava bastante viável de eu entrar na faculdade, e medicina 1 ponto só, porque seria muito mais difícil eu estudar e me preparar para conseguir passar no vestibular para uma universidade pública, porque na minha família a gente não teria dinheiro para pagar uma faculdade particular. Então, o somatório dos pontos ficou o seguinte: 41 pontos para psicologia e 35 pontos para medicina. Então, psicologia ganhou. Isso não significa necessariamente que você deva escolher a profissão que teve uma pontuação maior. Todo esse exercício de atribuir pesos para cada critério e pontos para as diferentes carreiras que você está comparando é só uma atividade para promover reflexão. O importante mesmo são essas colunas aqui do lado, em que você pode anotar os prós e os contras de cada profissão. Então, para a psicologia eu coloquei como prós, que é mais alinhada com o meu projeto de vida, que eu tinha muitos amigos no curso que já faziam psicologia, não que isso seja um motivo para escolher uma faculdade, mas era um ponto a mais, era uma coisa mais interessante porque eu ia encontrar muitos dos meus amigos lá. Era uma faculdade a que eu queria fazer, a psicologia da UFRJ, era mais perto da minha casa e, como eu comentei, era mais fácil de ingressar no curso. E como contras, tem que a remuneração seria pior do que medicina e teria menos oferta de empregos. Bom, agora para medicina eu coloquei como pontos positivos a remuneração mais alta e um mercado de trabalho mais garantido. E como contras, ou seja, como pontos negativos, a dificuldade maior de passar no curso e que fazer uma faculdade particular seria caro demais. Então aqui a gente tem todos os campos da planilha preenchidos e com essas informações você já pode comparar todas as carreiras profissionais em que você tem interesse. E essa vai ser justamente a atividade desse vídeo. Essa planilha é um instrumento para ajudar no seu processo de reflexão. Você pode ir preenchendo ela aos poucos e fazendo complementos e ajustes na medida em que você for avançando nas etapas aqui do curso. Então você não deve fechar uma decisão nesse momento, porque ainda tem muita coisa para pesquisar. E você também não deve, necessariamente, escolher aquela profissão que pontuar mais alto. Porque muitas vezes um único fator fala mais forte do que todos os outros. E está tudo bem em relação a isso. E às vezes pode acontecer de um curso pontuar muito bem, mas você encontrar algum fator negativo que descarte completamente aquela opção. Então, o que é mais importante não são os pontos, e sim as reflexões que você vai ter quando utilizar a planilha. E você sempre pode atualizar a planilha com novas informações e comentários, à medida em que você for consultando outras fontes além do guia do estudante. Ou seja, quando você visitar sites sobre vagas de emprego para saber os salários que se pagam em cada ocupação, e você assistir a vídeos com entrevistas com profissionais de várias áreas que estão disponíveis aqui no curso,
E também depois que você fizer as suas próprias entrevistas e visitas a locais de trabalho. E você também pode guardar essa planilha para fazer adaptações nela, ou seja, usar para fazer outras decisões na sua vida profissional, como a escolha de vagas de estágio e vagas de emprego. Mas, se você fizer adaptações na planilha, é importante que você verifique sempre se as fórmulas que calculam os pontos, se elas continuam funcionando bem. Então, agora é a sua vez de preencher a planilha a partir das leituras que você fez sobre as profissões que mais despertam o seu interesse. Coloque na planilha o nome de 10 a 12 cursos que você selecionou. E pode marcar nos quadradinhos que você já fez as leituras sobre cada profissão, conforme a atividade anterior. Agora pense na importância de cada critério de escolha e defina o peso de cada um deles. Se um determinado critério for pouco importante, coloque 1. Se tiver importância média, coloque 2. E se for muito importante, coloque 3. Mas se você tiver em dúvida, pode deixar como peso 2 mesmo. Depois, comece a dar pontos para cada um dos cursos que você está analisando. Você pode dar pontos para um curso inteiro de cada vez, ou pode seguir as colunas, dando pontos de acordo com cada critério para cada um dos cursos. E por fim, quais são os prós e os contras de cada curso universitário? Coloque os seus comentários nos campos para as observações. E tá tudo bem se você não conseguir preencher agora todas as colunas. Essa é só uma primeira atividade. Logo você vai ter mais informações com as próximas etapas aqui do curso. Você vai perceber que a planilha te ajuda a organizar as suas ideias com relação a cada carreira profissional que você considera seguir. Depois de completar essa atividade, no próximo vídeo a gente vai tratar dos temas de remuneração e mercado de trabalho. E eu espero por você!